Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma série de exercícios, agora esses exercícios relacionados a métodos ágeis. A gente já fechou a parte de conceitos e fundamentos da engenharia de software, já vimos as partes principais, as partes básicas das metodologias tradicionais, e agora a gente vai evoluir mais um pouquinho o nosso conhecimento, focando nas metodologias de desenvolvimento ágeis. O foco, quando fala de metodologia ágeis, e isso não vale só para a Sesgran Rio, mas inclusive para as outras bancas, o foco é sempre o XP e o Scrum. Vocês vão ver ao longo desses exercícios que a banca Sesgran Rio ela não é uma banca que costuma focar muito em metodologias ágeis. E a maioria das questões, quando elas caem, cobrindo algum conceito relacionado ao XP ou ao Scrum. Então esses dois continuam sendo o foco principal de estudo quando se fala de metodologias ágeis. Lógico que isso não quer dizer que a gente não vai estudar as outras formas de metodologias ágeis, as outras formas de desenvolvimento ágeis, nós vamos sim. Mas primeiro a gente vai focar, a gente vai ter uma ênfase maior no XP e no Scrum. E depois que a gente estiver dominando esse assunto, aí sim vocês começam a evoluir o conhecimento de vocês, focando em outras metodologias. Porque da mesma forma que a gente viu no ciclo de vida, se a gente não sabe as características básicas, quando a gente for fazer alguma prova que cubra o conceito de desenvolvimento ágil e a gente não souber o XP e o Scrum, a possibilidade de a gente errar é muito grande. Então a gente vai seguir o mesmo planejamento que a gente fez nas aulas anteriores. A gente começa fazendo uma revisão sobre o assunto e conforme a gente for vendo as questões, a gente vai focando mais na resolução do exercício, mais em entender o porquê que aquela questão está certa ou porquê está errada. Primeira questão, ela pergunta quais são as práticas recomendadas pelo processo ágil de desenvolvimento de software Extreme Programming, XP. E aí, pessoal, para o XP, ele tem algumas características que a gente tem que saber quando for fazer uma prova, e saber as práticas do XP é uma delas. A gente vai ver aqui que são várias práticas. O XP, quem já assistiu a aula teórica, sabe que o XP ele tem uma abordagem prática, no sentido de como que você vai fazer para trabalhar com o XP. Enquanto o Scrum tem mais uma abordagem gerencial, tem mais um foco na gestão. E o XP, vocês têm que lembrar também que o extreming da palavra XP, ele não é relacionado à rapidez, como muita gente pensa. Então, muita gente associa a metodologia ágil com rapidez de desenvolvimento. Não é isso. Esse ágil ele está relacionado a você ter adaptabilidade, a você conseguir se adaptar às mudanças que ocorrem no seu ciclo de vida de desenvolvimento. E o extreme do XP, ele está relacionado a tudo que for bom você fazer de forma extrema. Então, por exemplo, testar é bom, testar foi reconhecido como uma das práticas que vai me trazer algum valor no meu projeto, então vamos testar ao extremo. Padrão de projeto é bom, então eu vou utilizar padrão de projeto ao extremo. Então, o Extreme Program está relacionado a você pegar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que foi definido como de valor nas metodologias tradicionais e você utilizar ao extremo. O XP ele foi proposto pelo Kent Beck e dentro das práticas do XP eu coloquei aqui todas elas da versão mais recente e coloquei em negrita aqui aquelas que costumam cair mais em prova, aquelas que são necessárias a gente ter um entendimento de como que elas funcionam. Então tem o jogo do planejamento, que é uma forma de você conseguir priorizar as atividades dos requisitos, você conseguir, a partir de uma série de requisitos, você definir qual que vai ser implementado, qual que não. Fases pequenas, small releases. Essa é uma prática que ela diz o seguinte: vamos trabalhar com pequenas releases de desenvolvimento. A gente não vai se comprometer com nada grande em determinado momento, porque a probabilidade de algum problema, de ter algum efeito colateral, ela é maior. Então trabalhe sempre com versões pequenas e funcionais. E cada vez mais a gente vai agregando essas versões pequenas a todo o nosso planejamento. Metáfora. O XP também ele diz que a melhor forma de você compreender um requisito é você utilizar uma metáfora do mundo real para poder compreender, para poder garantir que todos vão ter um entendimento do que você está propondo. Simplicidade também é uma das práticas. O XP ele diz que tudo que você for fazer ele tem que ser mais simples o possível. Inclusive, na aula teórica, o Pedrosa ele diz para a gente o seguinte: se você tem que fazer uma página de login, você vai fazer uma página ali com usuário e senha. Você não vai se preocupar em colocar uma senha forte, em colocar um tratamento de segurança para o usuário poder autenticar. Nesse momento não, você vai sempre focar na simplicidade. Então, pessoal, lembre-se, aqui a gente está só revendo esse conteúdo, mas o objetivo não é rever conteúdo. O objetivo aqui é resolver exercícios focados na banca Sesgran Rio. Time coeso, então o XP ele é formado por pessoas de várias áreas. Então eu tenho várias pessoas com conhecimentos diferentes
se completando ali dentro da equipe. Todas elas vão trabalhar com dedicação integral, exceto aquelas atividades que são específicas, por exemplo, DBA, ou administrador de dados. Eles atendem toda a organização, então não tem como eu tirar ele da organização e colocar dentro da minha equipe XP. Mas a maioria das pessoas, todas as demais, trabalham de forma integral. Teste de aceitação, a questão do que eu falei, se testar é bom, vamos testar o extremo. Então vamos sempre prover uma forma do usuário dizer se ele está de acordo com aquilo que foi feito ou não. Ritmo sustentável, também é uma prática que muita gente gostaria que tivesse no seu ambiente de trabalho, que é você prezar por 40 horas de trabalho por semana. Então o XP ele diz o seguinte, não adianta eu trabalhar todos os dias, virar a noite trabalhando, porque eu não vou ter um ritmo tão bom. Então a ideia é que eu tenha um ritmo sustentável. Um ritmo de 40 horas semanais, ela é suficiente. Isso não quer dizer que eu não vá fazer hora extra. Então imagina o seguinte, não, eu tenho que fazer hora extra para concluir um projeto, o XP diz que não vai fazer. Não é assim. O XP ele preza por 40 horas de trabalho, por foco num ritmo sustentável, num ritmo que você consiga todo dia ter o mesmo nível de produtividade. Agora, se for necessário você fazer hora extra, e essa hora extra vai agregar algum valor para o seu projeto, aí sim, nesse caso, pode ser feita. Agora, o que o XP diz é, não vá fazer hora extra só por fazer. Então, por exemplo, para cumprir um prazo de um projeto, você vai ter que fazer algumas horas ali, mas não vai agregar nada em cima do projeto, só para cumprir carga horária. Nesse caso, não é razoável que seja feita hora extra. Reuniões em pé, que sempre quando a gente fala de XP ou de alguma outra metodologia ágil, todo mundo sabe que reunião em pé são as reuniões que elas são realizadas em pé e geralmente duram até 15 minutos, bem simples e bem objetivas. Propriedade coletiva do código. Essa prática ela diz que o código não tem dono. Então, se eu quiser alguma alteração, se eu quiser efetuar alguma alteração numa parte do código, eu não preciso mais pedir autorização para o responsável. Eu tenho autonomia suficiente para chegar lá e mexer naquele código. E como que eu consigo isso? Através da padronização do código. Então, se todos trabalham com padronização, eu vou conseguir ter uma curva menor para entender o que está sendo feito dentro daquele código e conseguir, então, fazer a alteração que eu quero. Existe, inclusive, algumas práticas de XP onde as pessoas elas colocam o código e pedem para os demais tentarem evoluir aquele código, diminuindo o tempo que está demorando, por exemplo. Então, por que isso ocorre? Porque o código ele é coletivo, eu não tenho mais dono do código, não tem uma pessoa só que responde. Programação em par também é muito comum, todos conhecem a questão da programação em par. Duas pessoas vão trabalhar juntas, uma vai focar na linha que está escrevendo e outra vai focar no todo. Isso aqui a gente vai abordar mais à frente quando vier alguma questão. Desenvolvimento orientado a testes. E essa é uma que derruba muita gente que não sabe, pessoal. O desenvolvimento orientado a testes, ou Test Driven Development, ele diz que primeiro você cria um caso de teste, e aí somente depois você cria a funcionalidade que vai validar aquele caso de teste. Então aqui, no desenvolvimento orientado de testes, os testes são criados primeiro do que o código. Parece estranho, mas é uma metodologia e é muito utilizada. E isso visa tirar o vício de você pensar primeiro em como que aquilo vai funcionar e depois você tentar testar. Então, a partir do momento que você desenvolve o teste primeiro e depois você faz o código que vai validar, você está tirando a forma de induzir como é que aquilo vai funcionar. Cliente sempre presente. Essa é uma outra prática também do XP que diz que para você desenvolver um projeto através do XP, você tem que ter um cliente com conhecimento disponível em tempo integral para ajudar a equipe no que for necessário relacionado às regras de negócio. Isso aqui, pessoal, então o cliente ele se torna parte presente da equipe. Eu tenho lá um responsável pela área de negócio que vai estar pronto para me ajudar sempre que for necessário. E por que cliente com conhecimento? Porque geralmente na prática o que acontece é o seguinte, quando você precisa de algum gestor para auxiliar em um projeto, eles vão verificar quem é o funcionário que eles podem tirar lá da área de negócio que não vai fazer falta e manda esse cara para te auxiliar no projeto. Só que geralmente esse cara ele não vai ter o conhecimento necessário, muitas vezes ele não vai conhecer a regra de negócio tão bem para poder auxiliar. Então o XP ele diz que tem que ter um cliente com conhecimento disponível, porque o cliente ele é fator responsável do sucesso do projeto. Então a responsabilidade ela deixa de estar somente com a equipe de TI e passa a ser uma responsabilidade compartilhada com a área de negócio. Refatoração é eu poder alterar a estrutura do meu código, provendo melhorias em cima desse código sem alterar a funcionalidade. E a integração contínua diz que sempre que eu faço alguma modificação, eu envio essa modificação para o repositório para poder garantir que se tiver algum efeito colateral, ele seja visto o quanto antes. Pessoal, essas são as práticas
do XP. A gente revisou elas aqui agora, a gente não vai voltar mais nessa parte teórica. É a primeira questão que a gente está fazendo, então é só para a gente não entrar direto no assunto. E agora vamos fazer a questão. Programação em par é uma das práticas do XP? Programação em pares a gente viu que é uma técnica onde a gente vai ter duas pessoas trabalhando em um mesmo computador. Por mais que isso pareça óbvio, muita questão de prova cai colocando que programação em par é uma técnica onde eu vou ter duas pessoas trabalhando, uma em um monitor e outra no mouse. Então, por mais que seja óbvio, vocês têm que saber que programação em par é uma técnica onde eu vou ter duas pessoas trabalhando em conjunto. Uma dessas pessoas vai ser a pessoa que está conduzindo o teclado e o mouse. É o condutor. O condutor ele tem foco naquela linha de código que ele está desenvolvendo. E tem também o navegador, que é o cara que está do lado olhando o todo. Então ele fica tentando olhar todo para tentar descobrir algum problema no que está sendo feito ou alguma forma de melhorar tudo aquilo que está sendo feito. Então é sim uma prática do XP. Essa resposta aqui, ela não é o que a gente está procurando, porque a gente está procurando a incorreta. Então lembre-se sempre daquela dica que eu falei para vocês. Viu a palavra exceto, viu a palavra incorreto, marca aqui para não ter nenhum problema depois. Integração contínua, também vimos que é uma das práticas do XP. Está relacionado a qualquer modificação que você faça no seu ambiente local, você mande para o repositório. Por que isso? Porque provavelmente você vai ter mais de uma pessoa mexendo naquele seu código. Então, caso você fique trabalhando o tempo inteiro com esse código aqui no seu computador, quando você manda ele para o repositório, esse código já deixou de ser aquele mesmo que você havia tratado, porque ele já mudou tantas vezes, muita gente mexendo nesse código e modificando. Então, a integração contínua diz que sempre que você fizer alguma alteração, você manda isso para o repositório, porque aí você vai conseguir garantir se aquilo teve um efeito colateral. Porque se tiver algum erro, ele vai ser descoberto o quanto antes. E evitar também que alguém possa sobrepor aquelas informações que você estava trabalhando, porque o repositório ele é o ponto global de acesso. E sua máquina não. Então você pode trabalhar muito tempo com informação na sua máquina, mas quando você for mandar para o repositório, aquele código não é mais o mesmo código que você pegou quando foi alterar. Documentação abundante e detalhada. Pessoal, essa aqui é uma grande dúvida das pessoas que vão estudar metodologias ágeis, que elas acham que não existe documentação no XP ou em outra metodologia ágil. Então vocês precisam saber que existe sim documentação. Agora o erro está aqui em dizer abundante e detalhada. Por quê? Porque a documentação ela não é o foco das metodologias ágeis. Ele diz o seguinte: você tem que documentar aquilo que é importante. E o Kent Beck ele diz até que a verdade está no código. Ou seja, a melhor forma de documentar algum código, algum programa, seria você documentando o código do que está sendo feito. Mas, da mesma forma que o ritmo sustentável e outras práticas, ele não diz que é para você fazer apenas por fazer. Então, assim, eu não vou documentar só para encerrar uma determinada atividade ou encerrar uma determinada tarefa. Eu vou documentar aquilo que for relevante. Então, se eu preciso fazer um diagrama de caso de uso ou um diagrama de classe para mostrar uma determinada funcionalidade, e isso for importante, então eu vou documentar. Agora, se não for necessário, também não vou gerar artefatos inúteis. Então, essa é a ideia. A gente não pode confundir isso em achar que metodologia ágil não tem documentação. Tem documentação, sim. Agora, abundante e detalhada, realmente está incorreto isso aqui. Por enquanto, essa é a nossa alternativa. Vamos ver as demais. Refatoração frequente. O que é refatoração mesmo, pessoal? Refatoração é a gente melhorar a estrutura de um código sem mudar a sua funcionalidade. Existe, inclusive, uma série de padrões relacionados à refatoração e é uma das práticas do XP, onde, inclusive, você pode pegar uma determinada parte do código e tentar melhorar para prover maior performance ou otimizar aquele pedaço de código, sem alterar, óbvio, a funcionalidade externa representada por esse código. E por último, padronização. A gente já viu que padronização de código também é uma das atividades do XP. É uma forma de você conseguir prover uma forma de acesso para as demais pessoas sem que elas tenham que perder muito tempo tentando entender o que foi feito naquele sistema. Uma vez que você utiliza códigos padronizados, todo mundo vai conseguir navegar por aquela estrutura que foi definida. Então a nossa resposta nesse caso é a alternativa C, realmente documentação abundante e detalhada. E a gente está vendo, fazendo as questões da SysGram Rio, que a SysGram Rio ela não tem muito do que algumas outras bancas fazem, que é de colocar
duas questões corretas ou duas questões incorretas. Geralmente nas provas da Sesgran Rio, a gente consegue identificar a alternativa correta e incorreta analisando todas as outras, desde que a gente tenha conhecimento do assunto. Então dificilmente a gente vai encontrar alguma pegadinha da gente encontrar uma questão e ver que tem outra que está mais correta. Isso dificilmente ocorre na Sesgran Rio. Ela costuma ser uma banca bem objetiva, onde basta a gente saber interpretar o que está sendo pedido e conseguir analisar todas as alternativas para descobrir qual que é a nossa alternativa correta ou a incorreta. Agora, uma questão que ela cobre um conhecimento sobre o Scrum. E ela diz o seguinte: no âmbito do desenvolvimento ágil de sistemas de informação, é incorreto afirmar que no Scrum... E aí, pessoal, aqui a gente precisa conhecer o Scrum. A gente já falei para vocês que o foco do Scrum é na gestão de projetos, é mais na organização. E ela tem algumas características semelhantes ao XP. Por exemplo, ela vai ter o cliente trabalhando junto com a equipe de desenvolvimento. Ela vai ter equipe auto-organizada, equipes onde não tem um chefe, onde ela mesma se gerencia sem precisar de uma pessoa ali controlando um nível hierárquico, controlando todos os demais. Basicamente, o Scrum ele é um framework essencialmente gerencial. Ele não tem as práticas, como a gente viu no XP, onde diz como que eu devo fazer determinadas atividades. Ele tem uma série de artefatos gerenciais, onde ele diz o seguinte: olha, é desejável que eu tenha reuniões para definir quais são os meus requisitos. A partir disso, eu defino uma série de tarefas que vão ser produzidas. Eu vou ter uma sprint. Então vamos fazer também um rápido resumo aqui sobre o Scrum, para a gente ter condições de fazer essa questão. Então, pessoal, para o Scrum, essa figura aqui ilustra basicamente o que a gente precisa saber sobre ele. Então perceba que eu tenho o Product Backlog. O que é o Product Backlog? Ele é uma lista de requisitos. Então eu tenho aqui todos os requisitos que foram definidos, tudo aquilo que eu vou precisar desenvolver no meu projeto. Então aqui tudo aquilo que vai precisar ser feito, ele vai ficar dentro de uma lista que se chama Product Backlog. A partir dessa lista, eu vou gerar uma lista que é o Sprint Backlog. Então aqui o meu Sprint Backlog ele vai ser uma lista de tarefas relacionadas ao que eu vou fazer naquele meu ciclo de desenvolvimento. Então, pessoal, perceba a diferença e cuidado para não confundir isso aqui. Product Backlog, uma lista de requisitos, uma lista de funcionalidades que vão ser implementadas. Sprint Backlog, uma lista de tarefas. Então, um requisito, ele pode gerar uma tarefa ou mais. Então, essa é a grande questão. Ambas são uma lista priorizada, pessoal. Só que essa aqui é requisitos e essa é uma lista de tarefas. E essas tarefas, elas são tarefas que vão ser executadas na minha próxima sprint. E o que é a minha sprint? É um ciclo de desenvolvimento que tem de 2 a 4 semanas. Então, tudo que eu separar aqui dentro do meu Sprint Backlog, ela vai ser desenvolvida dentro desse ciclo, dessa sprint, que é um time box, ou seja, um período de desenvolvimento que tem uma duração prevista entre 2 e 4 semanas. E dentro desse time box, de 2 a 4 semanas, eu tenho a cada 24 horas as reuniões diárias. Então, aqui no caso do Scrum, a gente chama de Scrum Meeting. E no XP são as reuniões em pé. Elas têm a mesma característica, tanto no XP quanto no Scrum. O que muda é o nome. No XP são reuniões em pé e aqui são os Scrum Meetings. E depois dessas 2 a 4 semanas, eu vou entregar um incremento do meu sistema. O que é o incremento? É uma parte funcional do meu sistema. Pessoal, essa figura aqui ilustra todo o ciclo de vida do Scrum. Quem tiver dúvida, volta lá na aula teórica. Outra característica importante também do Scrum é conhecer quais são os papéis que existem. Então eu tenho o Product Owner, que é o responsável pelo negócio. Então vocês lembram que eu falei para vocês que no caso do Scrum e do XP, o cliente ele trabalhava junto com a equipe de desenvolvimento? Então é exatamente isso. O Product Owner ele é o responsável pelo cliente. É alguém responsável do negócio que vai definir as funcionalidades do produto. Ele é responsável por manter todos os itens do backlog atualizados. Então eu tenho aqui um responsável pela área de negócio que vai manter todos os requisitos atualizados. E ele, inclusive, que vai aceitar ou aprovar aquilo que foi produzido. Então percebam como que o nível de responsabilidade é muito maior nesse caso do que nas metodologias tradicionais. Porque aqui é o próprio equipe, é o próprio cara do negócio que está dentro da equipe que está aprovando ou não aquilo que foi feito. E por isso ele tem que estar sempre disponível em tempo integral para as dúvidas da equipe do projeto. Então por isso que ele é parte integral da equipe. Eu tenho aqui o Scrum Master, que ele é o facilitador
do seu projeto. Então, cuidado para não confundir e achar que o Scrum Master ele é o gerente de projeto, porque não existe essa figura de gerente de projeto dentro do Scrum. O Scrum Master ele é o facilitador. Ele é o responsável por resolver os impedimentos do time. Então ele vai verificar todo dia se tem algum problema, se existe alguma informação que precisa ser resolvida. Basicamente isso é descoberto nas reuniões diárias do Scrum. E se tiver alguma informação que precisa ser resolvida, ele é que vai correr atrás para tentar resolver os impedimentos do time. E ele vai tentar também proteger, ele vai tentar blindar o time de qualquer interferência externa que possa acontecer. Uma das funções principais do Scrum Master é garantir que o processo do Scrum foi entendido e está sendo seguido por todos os envolvidos. E por último, a gente tem aqui o Team, que é a equipe de desenvolvimento, que é formada por uma equipe multidisciplinar com dedicação integral, exceto aquelas pessoas que são tarefas específicas. E a troca de um time, ela só pode ocorrer depois da mudança de um sprint. Durante o time walks, durante uma sprint, nenhuma modificação pode ocorrer no projeto, nem de requisitos, nem de backlog, nem da sprint backlog. Ou seja, durante um sprint, todo o meu projeto ele é imutável, eu não posso ter nenhuma alteração. Uma outra informação também muito importante sobre o Scrum são as cerimônias, saber quais são os tipos de cerimônias que ele prega para o processo de desenvolvimento. Então existe o planejamento da sprint, as reuniões diárias, que a gente já viu, a revisão da sprint e a retrospectiva. Muito cuidado para não confundir a revisão com a retrospectiva. A revisão ela tem um foco no produto e a retrospectiva ela tem um foco no processo. Então, pessoal, a gente não vai focar nisso aqui. Mais uma vez, esse é o objetivo da aula teórica. Aqui a gente está só fazendo essa revisão para ter condições de resolver a questão. Então, voltando aqui à alternativa, as atividades são definidas com uma duração fixa. Pessoal, essa informação ela está correta ou está errada? Ela está corretíssima. As atividades são sim definidas com uma duração fixa. E como que é o nome dessa duração fixa? É sprint. É um período de desenvolvimento onde nada no meu projeto vai poder ser alterado e que ela tem duração de 2 a 4 semanas. Só que como a gente quer a alternativa correta, não é essa aqui a nossa resposta. O foco é nas tarefas e não nos objetivos e resultados. Pessoal, vocês precisam saber que metodologia ágil, diferente das metodologias tradicionais, ela não tem um foco nas tarefas, ela tem um foco no produto. Então o foco de qualquer metodologia ágil é conseguir entregar algum produto que tenha valor para o cliente. Então, a princípio, essa aqui é a nossa alternativa incorreta. Vamos ver as demais. O desenvolvimento é iterativo e incremental? Sim, as metodologias ágeis elas são processos evolucionários, onde eu vou trabalhar com pequenas versões funcionais do meu sistema e vou evoluindo essas versões até que elas se tornem o meu sistema final. Cada iteração foca nas necessidades mais prioritárias. Exatamente. Em cada passagem por todas as etapas, eu vou focar somente lá na minha sprint backlog. Foi o que eu defini como sendo importante para aquela minha sprint. E cada iteração é finalizada com funcionalidades completas. Exatamente, pessoal. Lembra qual que é o resultado de uma sprint? É um produto funcional. É uma parte de um produto, um incremento funcional. Então, nesse caso, a nossa resposta é aqui, a alternativa B, realmente. Quem tiver dúvida nessa alternativa B, volta lá no Manifesto Ágil. Se você não sabe o que é Manifesto Ágil, pare de estudar agora, vá lá olhar na aula teórica o que é o Manifesto Ágil, porque ele é a base para todos os processos de desenvolvimento ágeis, pessoal. Então, ele diz exatamente isso. O foco é indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. Então, foco na pessoa. Foco em software operacional, acima de documentação completa. Colaboração, acima de contrato. E resposta à mudança, acima de um planejamento. Então, mais uma vez, se você não sabe o que é Manifesto Ágil, volta lá na aula teórica agora e revisa o assunto. Se você não teve dúvidas nessa questão, vamos continuar o nosso curso, mas vamos parar por aqui para não ficar uma aula muito grande.